o projeto de lei do Senado 773 de 2015 não terminativo, que altera a lei 6.567, de 24 de setembro de 78, para incluir a exploração de rochas ornamentais no regime especial de licenciamento ou de autorização e concessão. Com a palavra, o senador Ataídes Oliveira. Obrigado, senhor presidente. Vamos, então, ao relatório. Vem para análise desta Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, o projeto de lei do Senado, número 773, de 2015, de autoria do nosso colega e competente senador Ricardo Ferraz, que altera a lei número 6.567, de 24 de setembro de 1978, para incluir a exploração de rochas ornamentais no regime especial de licenciamento ou de autorização e concessão. O PLS 773 de 2015 foi despachado a esta Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, e depois segue para a Comissão de Serviços de Infraestrutura, onde será analisado em decisão terminativa. Em 17 de março de 2016, foi designado o relator da matéria, o senador Waldir Raupp. Não foram apresentadas emendas no prazo regimental. O projeto tem como objetivo autorizar o aproveitamento de rochas ornamentais pelo regime de licenciamento ou de autorização e concessão. Atualmente, a exploração de rochas ornamentais é feita somente sob o regime de autorização e concessão. A proposição permite a exploração pelo regime mais ágil do licenciamento, mas, nesse caso, a exploração ficaria restrita à área máxima de 50 hectares, como determina o parágrafo único do artigo 1º da Lei 6.567, de 24 de setembro de 1978. Esse é o relatório e vamos à análise, senhor presidente. Compete à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, CMA, nos termos do artigo 102A do Regimento Interno do Senado Federal, manifestar-se sobre o mérito do presente projeto de lei, no que for atinente à defesa do meio ambiente. O PLS 773 de 2015 acrescenta o artigo 1º da Lei 6.567, de 24 de setembro de 78, um inciso 5º que inclui as rochas ornamentais de revestimento no regime especial de licenciamento ou de autorização e concessão. Conforme ressaltado na justificação, as rochas ornamentais estão enquadradas nos regimes de autorização e concessão e, dadas as dificuldades enfrentadas pelo DNPM na análise dos processos para concessão de lavra, é raro um processo chegar à portaria de concessão de lavra em menos de 5 anos. Como consequência, as rochas ornamentais têm sido extraídas, em sua grande maioria, mediante guia de utilização, que é um documento que autoriza a lavra em fase experimental e não traz a segurança jurídica associada à portaria da concessão. Essa foi a forma que a DNPM encontrou para liberar a exploração mineral antes da concessão de lavra. O que deveria ser exceção virou regra. Em 2014, enquanto o DNPM em todo o Brasil autorizou 1.083 guias de utilização, o Ministério de Minas e Energia outorgou, melhor dizendo, apenas 281 portarias de lavra. Para evitar essa situação precária, o PLS 773 de 2015 busca justamente enquadrar a exploração de rochas ornamentais em um regime mais simples, que permite aos mineradores obter seus títulos com maior rapidez. Tal mudança faz todo sentido, visto que a atividade produtiva de rochas ornamentais é fundamentalmente integrada por micro e pequenas empresas de lavra,
mineradoras, beneficiamento, serrarias, acabamento, marmorarias e serviços cuja realidade se aproxima muito mais da de outras competentes, de outras rochas, melhor dizendo, e minerais de uso imediato na construção civil agregados, regidos pelo regime de licenciamento. O atual regime de autorização e concessão de direitos minerários, melhor dizendo, devido às limitações enfrentadas pelo DNPM, já impõe sérias dificuldades aos grandes produtores e transformadores de commodities minerais. Apesar destes terem muito mais estrutura para lidar com as exigências e as demoras no processo burocrático. Esse regime não é adequado para rochas ornamentais, um setor muito sujeito ao modismo do mercado consumidor, que requer dos produtores constantes modificações na carteira de produtos e, portanto, rápido acesso às novas jazidas. Manter a situação inalterada significa penalizar o setor e prejudicar a sua competitividade nos mercados internos e externos. Enquadrar os produtores de rochas ornamentais no regime de licenciamento não alterará o rigor legal devido pelas empresas às suas responsabilidades ambientais, trabalhistas, fiscais e outras. Segundo o artigo 3º da Lei 6.567, de 24 de setembro de 2008, diz o seguinte, artigo 3º, o licenciamento depende da obtenção, pelo interessado, de licença específica, expedida pela autoridade administrativa local, no município de situação da jazida, e da efetivação do competente registro no Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, do Ministério das Minas e Energia, mediante requerimento cujo processamento será disciplinado em portaria do diretor-geral desse órgão, a ser expedida no prazo de 60 dias da publicação desta lei. No que concerne mais especificamente à proteção ambiental, o PLS 773 não representa qualquer ameaça, embora o regime de licenciamento se caracterize por procedimentos e tramitação relativamente mais simplificados. Não reduz a necessidade de se atender a todos os requisitos para a obtenção de licenças ambientais. A portaria número 266 de 2008 do DNPM, que dispõe sobre o processo de registro de licença, deixa bem claro a exigência de licença ambiental. Artigo 6º. O requerente deverá apresentar ao DNPM, no prazo de 60 dias contados da protocolização do pedido de registro de licença, a licença ambiental de instalação ou de operação, ou comprovar, mediante cópia do protocolo do órgão ambiental competente, que ingressou com o requerimento de licenciamento ambiental, dispensada qualquer exigência por parte do DNPM, sob pena de indeferimento do requerimento de registro de licença. E o artigo 10, a outorga do registro de licença ficará condicionada à apresentação da licença ambiental expedida pelo órgão ambiental competente. A garantia da preservação do meio ambiente permanece intocada. Em suma, acreditamos que, adotado o regime de licenciamento para o aproveitamento de rochas ornamentais e de revestimento,
a simplificação do processo trará ao setor maior celeridade na obtenção dos títulos e maior segurança em seus investimentos. O resultado será a expansão de um setor que pode muito contribuir para a recuperação da economia do Brasil, já então combalida. Pelo voto, senhor presidente, em face do exposto, somos, evidentemente, pela aprovação do projeto de lei do Senado Federal, número 773, de 2015. Este é o voto e quero aproveitar e parabenizar o senador Ricardo Ferraz por este belo projeto de lei. Em discussão o projeto de lei. Para discutir o nobre senador Pedro Chaves. O projeto de lei, no seu bojo, está correto. O problema sério de natureza de propriedade. Às vezes nós temos 2 ou 3 propriedades que são lindeiras uma da outra. Lindeiras é o termo que se usa em Mato Grosso do Sul, né? São vizinhos uma da outra. E às vezes o veio de mármore ou de areia, ele invade uma área em relação a outra. E as pessoas pedem licença para exploração do que há no subsolo, que é da União. E o DNPM, ele autoriza isso sem que haja um pacto entre os 2 proprietários. O que nós poderíamos fazer, Aleide, nesse sentido? Supondo que você está falando que basta uma licença para que a pessoa possa fazer exploração do material, do mármore, etc. E se a pessoa é dona de uma propriedade e ao lado da sua propriedade continua-se o material existente, ele basta pedir licença, ele pode invadir a propriedade do outro, tem que haver pacto, teria que legislar melhor sobre isso. Já tem uma legislação, o senador Ricardo Ferraz, que é o expert do assunto, vai dar a explicação ao senador Pedro Chaves. Na condição de autor, senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir, e o nobre relator Ataídes, esta observação feita pelo senador, ela é real. Mas nós não estamos atacando este tipo de dificuldade e de conflito neste projeto. Talvez fosse interessante e adequado que Vossa Excelência, que traz uma boa observação, pudesse atacar num outro projeto um caminho para dirimir esse tipo de conflito. O que nós estamos fazendo neste projeto é dando ao segmento de rochas ornamentais, que é um segmento muito importante para alguns estados brasileiros, importante para o estado de Rondônia, importante para o estado da Bahia, é super importante para o meu estado do Espírito Santo, para o estado de Tocantins. O meu estado, por exemplo, ele é responsável por 80% da produção de rochas ornamentais do Brasil. E, de fato, essa observação que Vossa Excelência traz à baila é uma observação absolutamente real. Mas eu não enfrentei esse tipo de conflito aqui no projeto. O que nós estamos tentando aqui é dar ao segmento de rochas ornamentais o mesmo tipo de tratamento que outros segmentos minerais têm, que são os agregados, que são também utilizados pela construção civil. Exatamente. Os agregados da construção civil, eles estão submetidos ao regime de licenciamento, que é um regime que tem critérios complexos e que está submetido e subordinado a regras do Departamento Nacional de Produção Mineral. O sistema de concessão, em função do órgão estar absolutamente desestruturado em torno de meios e modos e recursos para o seu funcionamento, existem casos de concessões, no caso de rocha ornamental, que demoram até 20 anos para que aquele empreendedor que está ali gerando riqueza e contribuindo com o desenvolvimento daquela região, e esta é uma atividade que tem contribuído com muitos municípios do interior do nosso país. É o caso de uma atividade que é muito importante, por exemplo, em regiões em que a agricultura já dominou e já liderou a atividade econômica e que esse tipo de atividade diversifica naquela região ou naquele município a atividade econômica. É assim em muitos municípios do meu estado, no estado do Espírito Santo. E tenho certeza que é assim também em muitos municípios do estado da Bahia, onde você tinha apenas a atividade pecuária,
extensionista, que inclusive não é geradora de muita mão de obra e dinamismo econômico, e a atividade da extração mineral de rocha ornamental acaba diversificando e gerando prosperidade e prosperidade compartilhada nessas regiões. Então, no nosso projeto, nós estamos tão somente atacando o tema da simplificação. Mas eu sou parceiro de Vossa Excelência num outro projeto em que nós possamos encontrar uma solução razoável para essa questão que Vossa Excelência traz à baila, que é realmente fruto de conflitos que são reais. E, portanto, eu estarei ao lado de Vossa Excelência para que juntos possamos encontrar uma solução para essa questão. Senador Ricardo Ferraz, esse projeto de Vossa Excelência é um projeto super importante. Eu sei que o Espírito Santo detém essa hegemonia das rochas ornamentais, inclusive o Espírito Santo leva muito granito da Bahia, o granito azul, lá de Potiraguá e de outras regiões. Produzido na Bahia e processado no Espírito Santo. Espírito Santo, pois é. No meu estado, nós fizemos um projeto, quando fui secretário de Indústria e Comércio, de artesanato mineral. Nós trouxemos técnicos da Itália para prestar ensino a vários interessados no interior do nosso estado, e esse projeto hoje tem lá vários núcleos de artesanato de exploração mineral que fazem esses artesanatos, e hoje gera 20 mil empregos no meu estado, 20 mil empregos diretos no estado. Então, realmente tem uma absorção muito grande de mão de obra, e isso simplifica demais, porque às vezes as licenças demoram muito tempo para ser dada para exploração e também para que as pessoas possam utilizar do artesanato mineral, que a Bahia hoje já exporta muito, já vende muito artesanato mineral para outros estados do Brasil e até para fora do país. E a Lei 6.567, que trata desse tema, que dispõe sobre o regime especial para a exploração e o aproveitamento dessas substâncias que são de propriedade da União, insistindo, o DNPM, que deveria se valer da guia de utilização em casos excepcionais, está se valendo da guia de utilização como regra. E esse tipo de documento e de delegação para que você possa fazer uma exploração dessa natureza não gera segurança jurídica. E o empreendedor, ele necessita de segurança jurídica para que ele possa fazer investimento e ele tenha previsibilidade. Portanto, o enquadramento do segmento de rochas ornamentais, por ser um segmento voltado para o setor de construção civil, aos demais elementos que são os agregados, como brita e assim por diante, isso vai dar celeridade, simplificar a vida do empreendedor brasileiro que padece por uma estrutura absolutamente antiquada, que não tem a ver com os esforços dos profissionais do Departamento Nacional de Produção Mineral, mas o fato objetivo é que este órgão não tem merecido, por parte dos governos, a atenção adequada, até porque esse é um segmento que recolhe o CEFEM, que é a contribuição financeira sobre exploração mineral. E, pela lei, parte do CEFEM deveria obrigatoriamente ir para a estruturação do DNPM. Não vai. Rigorosamente está indo para fazer superávit primário. Sem dúvida. E aí o órgão está absolutamente aquém da necessidade de uma realidade, ou seja, nós temos uma enorme vocação, um enorme potencial, e não exploramos esse potencial porque, nesse caso específico, assim como em outros, por óbvio, o Estado não apenas não ajuda, mas atrapalha, impedindo que essas atividades possam se desenvolver e possam gerar, como eu disse, prosperidade compartilhada nessas regiões que, historicamente, são hegemônicas em razão da monocultura, ou de café, ou da atividade leiteira, ou da atividade pecuária, e esse tipo de atividade diversifica, contribuindo com a geração de emprego, de trabalho, de oportunidade, assim como com a geração de rendas governamentais. Portanto, é nessa direção que nós estamos apresentando o projeto e pedindo apoio ao senador Pedro para que, oportunamente, nós possamos tratar em conjunto desse outro tema que Vossa Excelência traz à pauta, que é, de fato, absolutamente necessário. Senador Flecha Ribeiro.
Presidente, senador Otto Alencar, senhores senadores, eu quero parabenizar o senador Ferraço, que traz um projeto que ele vem apenas simplificar o processo de autorização ou concessão para exploração de rochas ornamentais. Esse é um projeto, como ele diz, de importância para o Estado do Espírito Santo, para a Bahia, para diversos estados, Tocantins, Pará também tem rochas ornamentais. Eu vou acompanhar o parecer do senador Ataíde pela aprovação. Quanto à preocupação do senador Pedro Chaves, ela tem procedência, porque quando o concessionário consegue o direito de lavra, que é de propriedade do subsolo da União, o proprietário da terra, ele tem direito, ele não pode deixar de permitir a exploração do subsolo. Ele tem um direito como superficiário da CEFEM, de parte, uma outra CEFEM, vamos dizer, uma outra complemento da CEFEM. É o que diz hoje o Código Mineral. Mas o que nos preocupa, senador Pedro, é que esse Código Mineral que está vigindo, ele tem 40 anos. Tem 40 anos. Então, nós estamos esperando, nós esperamos aqui no Congresso Nacional, durante 3 anos, que o Executivo encaminhasse um projeto para fazer a revisão do Código Mineral. Aí ficamos aqui aguardando, era hoje, amanhã, chegou. Ele está há 3 anos na Câmara Federal e não consegue andar, porque ele precisa, evidentemente, ter uma revisão geral, até porque, por exemplo, o direito de lavra, você consegue o direito de lavra e é ad eterno. Você pega o papel, coloca numa gaveta, não tem obrigação de explorar e fica esperando que haja mais-valia para que ele possa vir a negociar lá na frente aquilo que lhe foi dado. Na prática, você fica especulando com o bem da União. Especulando e não gerando riqueza. Com o bem dos brasileiros. É isso, claro. Com o bem dos brasileiros. Da União. Então, isso tudo precisa ser revisto. O DNPM, a proposta é que ele seja transformado numa agência reguladora, numa agência e dê efetivamente condições para que ele execute o seu papel de regular e fiscalizar. Eu espero que não seja mais uma agência reguladora em que os recursos que vão para a agência sejam, como vão para o Tesouro, eles sejam absorvidos para o superávit primário e não para atender o objeto da agência. E, por último, senador Pedro, eu tenho um projeto aqui que busca. Nós não vamos tão cedo chegar. Eu reputo o Código Mineral uma discussão tão complexa quanto foi o Código Florestal. Então, nós não vamos chegar a um denominador comum tão cedo, porque as pressões são de todos os lados como o âmago da questão para nós no estado do Pará, estado de Minas Gerais, estado da Bahia, acho que Tocantins, é exatamente a questão da CEFEM, e em especial no minério de ferro, que ela prejudica o estado do Pará sobremaneira, porque ela deveria ser a tributação sobre a exportação do minério de ferro não existe e não deve existir, mas deveria ser compensada pela União e não o é. Então, a CEFEM, cobrada sobre o minério de ferro, que é a compensação financeira pela exploração mineral, ela hoje representa um valor insignificante, senador Otto Alencar, insignificante. Então, nós temos um projeto pontual, para corrigir a CEFEM, que no Brasil é 2%, sobre o valor líquido. E aí, eu não vou citar empresa, mas aí as empresas, como é sobre o valor líquido,
começa a colocar um bando de jabuti nos custos, de tal forma que o valor da commodity ele seja reduzido para um valor menor, para pagar uma taxa irrisória sobre um valor menor. Então, nós temos um projeto, primeiro, que transforma a cobrança, a base de cálculo do valor líquido para o valor da commodity, que aí não há discussão, é um valor internacional, e altera a alíquota para que os brasileiros tenham uma ideia. O estado da Austrália, que é um concorrente do Brasil, exporta, um grande concorrente, senador, no minério de ferro, um grande exportador do produto para a Ásia, e com um diferencial a favor deles, que eles estão mais perto. Só que nós temos um diferencial que Deus deu a nós, que dizem que o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro, né? Então, o nosso minério de ferro tem uma qualidade muito superior ao da Austrália. Por isso que o minério de ferro compete com o da Austrália para os mercados internacionais, em especial da China. Então, a Austrália cobra 7,5% de CEFEM e o Brasil cobra 2%. E o Pará, Minas Gerais é o maior estado minerador, o Pará hoje é o segundo. Proximamente, nos poucos anos à frente, vai superar Minas Gerais na exploração mineral. Então, o estado do Pará, para que você tenha uma ideia, teve um superávit da balança comercial da ordem de 12 bilhões de dólares, e recebeu de CEFEM, no ano passado, 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. E não tributou nada do que foi exportado, e 35% da economia do Pará é da exportação de minério, ou seja, não é tributada e não é compensada pelo parecer do senador Ataíde, e parabenizando o senador Ferraz, porque ele simplifica um ponto. É exatamente isso. Como não dá para tratar da floresta por inteiro, que é a questão do Código de Mineração, vamos tratar de cada árvore. Estamos tratando aqui da questão das rochas ornamentais, e eu quero pedir já o apoio dos meus pares para que a gente avance, senador Ataíde, no projeto que trata da questão da CEFEM, que é uma outra árvore importantíssima na questão da floresta, que é o Código de Mineração. Bueno, senador Flecha, senador Ivo Cassol. Obrigado, senhor presidente. Só para poder entrar nessa seara que já estamos discutindo, o senador Flecha também já colocou, o senador Ataídes, eu vejo uma preocupação maior ainda. Por que, na verdade, esse projeto, como diz o senador Flecha, são 40 anos já de ser Código da Mineração, porque há muitos interesses financeiros por trás. E cada um que está lá sentado em cima está tentando acertar uma ponta. Até parece que daqui a pouquinho vai virar igual o esquema da Petrobras, hein? De tão estragado que é. E o que eu mais fico triste, eu fui prefeito de Rolim de Moura, governador do estado de Rondônia, também Rolim de Moura, no estado de Rondônia, e a maior dificuldade que tem é os pequenos produtores de areia produzir essa matéria-prima para a construção civil, e aí tem que cair na mão sempre de uma companhia, de uma mineradora quebrada, falida, propineira, e essa legislação é nossa. Então isso é inaceitável. Aí você pega uma cidade igual Santa Luzia, pega Alto Alegre dos Parecis, pega igual Parecis, São Felipe, Rolim de Moura, muitas vezes o cara tem que ir, o presidente Médici, o cara tem que se deslocar 90, 100 quilômetros, 200 quilômetros para buscar areia, quando a areia está encostadinha para poder, entendeu, tirar do subsolo. Então, a licença, como diz o senador Flecha, essa árvore que tem muitos galhos, e cada pouco nós estamos tentando consertar nós precisamos urgentemente fazer uma autorização, uma licença simplificada, quando é para areia e para brita, ou para seixo. Por que tem que ser simplificado? Você não pode botar no mesmo bojo uma mineradora que vai investir para fazer pesquisa do ouro, fazer pesquisa de outros minérios, ou mesmo o que seja de diamante.
igual tem lá na região de Rússia, é diferente. Então, quando você trata, entendeu, do subsolo, que é a areia, é a pedra, ou a brita, ou o seixo, que nós temos na nossa região, tem que ser simplificado para poder diminuir custo. Ah, mas vamos continuar com essa burocracia que tem? Pelo amor de Deus, gente, nós temos que diminuir custo, o povo brasileiro não aguenta mais. Quem é que constrói? É só empresário, só comerciante? Não. Quem constrói também é aquele que mora lá no bairro, que está fazendo uma casinha, está fazendo um piso e está aumentando um quarto porque está vindo um filho, ou nascendo, ou está uma filha casando e está ampliando um quartinho no fundo. E está botando a mão de obra local. E aí a nossa legislação, como é que é? Ela é uniforme para todo mundo. Isso é inaceitável. Da mesma maneira, quando o Flecha falou do nosso minério de ferro, que tem um teor muito melhor do que a Austrália e que outros países, também não é justo. Enquanto a Austrália cobra lá 7,5%, nós aqui cobramos 2%. E aí estamos com o pires na mão pedindo esmola para todo mundo. Poxa vida, a partir de que momento as nossas autoridades federais vão começar a legislar para o nosso país de verdade? Até quando nós vamos ficar produzindo riqueza para os outros? Aí fica lá o Estado do Pará, o Estado do Pará bota muitos estados da Federação Brasileira no bolso, ou muitos países da Europa, pelo tamanho que é, e eu tive lá com o Flecha em várias regiões, quando nós estivemos por lá. Resultado, a dificuldade que aquele povo tem com estrada, com infraestrutura, com saúde, com tudo, não é fácil. E aí falta dinheiro para tudo. E a gente está vendo pela frente que nós aqui no Senado ou na Câmara criamos dificuldade para poder diminuir e ter mais facilidade do acesso a todas as pessoas. Então, o que nós precisamos urgentemente, senador Ataíde? Ainda se não puder a tempo, colocar nessa árvore, como diz o Flecha aí, mais um galho e simplificar a retirada do seixo ou da brita ou da areia local, sem atrapalhar a licença do DNPM para a exploração de ouro. De ouro é diferente, de diamante é diferente, de outros minérios é diferente. A extração de areia tem que ser uma autorização simplificada, ou do Estado ou do município. Simplificado, simples, vai lá, vistoria, verifica o local, tu faz a extração da areia e você diminui custo. E automaticamente se agrega, Flecha, senador Flecha, se agrega valor para a comunidade. O pequeno empresáriozinho que começou lá com uma dragazinha pequenininha, batendo lá, tirando aquela areia e levando. Hoje não, o cara vai lá tirar uma areia, amanhã ele sofre uma multa, sofre alguma coisa, e se o dano... Ah, mas como se o dano fosse irreversível. Para aí. Irreversível é uma pessoa que tem uma família e não tem uma casa para morar. O resto dos danos que nós cometemos na natureza, nós somos inteligentes e competentes e que sabemos recuperar. Para cada árvore que às vezes um derruba porque precisa construir, com certeza, se ele quiser, ele planta milhares de árvores, como eu estou fazendo nas minhas propriedades, plantando árvore. Eu tenho lá ipê roxo, ipê amarelo, ipê branco, jacarandá azul, eu tenho tudo quanto que o pessoal imagina, eu estou plantando, estou irrigando para poder, entendeu, melhorar ainda mais. Então, de um lado, você precisa, não é destruir, você precisa acomodar para você poder construir e reestruturar. Então, nós precisamos, senhor presidente, já que nós estamos sem quórum para votar os projetos terminativos, só está os não terminativos, nós precisamos implementar urgentemente, e se o senador Ataíde, que foi o relator ad hoc aqui, acho que foi ad hoc, né, puder nos ajudar, porque o relator era o Ricardo Ferraço, se puder nos ajudar e colocar a simplificação também, já que nós estamos fazendo para os produtos ornamentais, por que não colocar, entendeu, também uma simplificar para a retirada de areia local no município? Então, eu gostaria... A retirada de areia, se não me engano, já está simplificado. Mas está simplificado, mas acontece o seguinte... Já tem uma legislação que simplifica. Mas simplifica, só que o que acaba acontecendo? De infelizmente, arenoso, areia, essas coisas... Viu, senador, nosso presidente? Infelizmente, tem simplificação, foi feita. Mas na nossa legislação, sempre tem uma outra legislação que segura aquela que foi simplificada. Isso é um absurdo. Essa matéria, senador, vai ainda para a Comissão de Infraestrutura e lá você pode oferecer uma emenda acrescentando isso, porque já foi lido o relatório. Tá, nós só precisamos tirar só algumas amarras, porque o que acaba acontecendo? A gente aprova alguma coisa aqui e eles deixam, infelizmente, um cadeado na outra ponta para segurar do outro lado. Só isso aí para poder simplificar a situação. O restante, e tanto que eu sou a favor, por que eu sou a favor? Não é só o Estado do Pará, o Espírito Santo, não, todos os o Estado de Rondônia, nós temos lá mármore que pode ser utilizado, pode ser feito. Então, quer dizer, por que não utilizar? Ah, mas qual é o prejuízo que vai ter uma rocha que já não produz nada em cima?
Nem calango consegue andar, porque na hora de meio-dia esquenta tanto que ele tem que sair de lá, senão queima os pés, queima as patas deles. Então, portanto, eu sou a favor. Pois não. E encerrada a discussão, em votação, aqueles que aprovam o relatório lido pelo senador Thaís Oliveira permanece com o segundo aprovado. Está aprovado e esse relatório passa a constituir o parecer da CMA pela aprovação do projeto. Esse projeto vai ainda à Comissão de Infraestrutura.